Salve, salve, grandiosos doutores, doutoras, professores, professoras, gestores e gestoras, Secretaria de Educação, meu diretor, e a você, tesouro maior de nossas vidas, alunos e alunas. Sejam todos vocês muito bem-vindos para mais um final de tarde ensolarado de muito conhecimento, aqui no curso técnico, serviços jurídicos. Pense numa profissão linda, uma profissão enobrecida, porque você vai estar trabalhando diretamente com pessoas que não sabem resolver algo. E aí eles são, educados e sabem que tem que pedir auxílio da justiça para resolver algo. E isso também é muito nobre. Já imaginou? Se todos que tivessem um imbróglio, um alídio, um problema, fosse resolver no tapa, na voadora, isso seria um derramamento de sangue. Então só mostra o tanto que nós, brasileiros, somos pessoas, arraigadas aos bons costumes, à educação, à paz. E parabéns a você que escolheu essa trajetória de vida profissional. Vocês vão se sentir muito maravilhados a cada momento que vocês estão evoluindo no curso de vocês, e daqui mais um tempo vão olhar para trás, estarem atuantes na área e vai dizer: valeu a pena ter escolhido esta área para a atuação, para eu levar na qualidade de trabalho. E eu fico feliz que muitos alunos já me disseram que vão fazer um curso superior, querem ser delegados, outros disseram que tomaram o gosto, querem ser magistrados, e outros disseram apenas que querem apenas advogar. Olha o apenas, que coisa linda, advogar, que coisa maravilhosa. Então, parabéns mais uma vez, sejam bem-vindos ao módulo 2. Estou muito feliz. Pajeú, muito boa tarde. Floriano, muito boa tarde. Sandra Mota, forte abraço, muito obrigado aí pelo apoio. Tudo bom, Maurício, Ellen, Ludmila, né? Nós temos a galerinha aí presente, Maria Eduarda Alves, tudo bem, Maria Eduarda? Nós temos o pessoal lá da escola Paulo Ferraz marcando presença, da unidade escolar Fausto Lustosa, que é a Maria Eduarda. Muito boa tarde, sejam todos vocês muito bem-vindos. Temos ali a Lardriele, é isso? Costa, Jardel, turma lá de Itainópolis, muito boa tarde, um salve, salve. Vamos lá, meus ilustres. Vamos ver quem são os polos que estão conosco. Salve, salve, pessoal lá de São Gonçalo do Piauí. Falou, São Gonçalo. Tá aí com o Nick, né? No IPTV Seduc Piauí 3. Pessoal de Barras, Bocaina, Brasileira 1, Brasileira do Piauí 8, Campo Largo, Colônia do Gurgueia, Floriano, Gilboés, Itainópolis, Miguel Alves, Murici dos Portelas, Pajeú, E temos aí o pessoal de São Gonçalo marcando presença, fora os nossos outros amigos e amigas que estão aí no chat do YouTube. E a disciplina que nós vamos trabalhar, esse objeto do conhecimento a ser orquestrado no dia de hoje, tem tudo a ver com essa manutenção desse nosso essa sede que nós temos de justiça, essa sede de levarmos realmente a resolução de certas situações indissolúveis pelas vias, as vias particularizadas, ser usado aí o conhecimento jurídico. Boa tarde, Barras. Olha lá, essa disciplina de hoje é uma disciplina muito maravilhosa, noções de direito constitucional. Nós vamos ver muitas informações bacanas, tá? Muito do que você usou lá no módulo 1, você vai trabalhar hoje aqui. Vou alertar para um detalhezinho, para você não esquecer. No nosso próximo encontro dessa disciplina, eu vou fazer a resolução da tarefa para casa, que vai do slide 92 a 97. Tá? E aí nós vamos fazer a fundamentação dessas respostas aí para vocês. O objeto do conhecimento de hoje, nós vamos estar dando uma olhada nesses conceitos introdutórios
com relação às constituições, né? Conceito de constituição, classificação das constituições. Nós vamos ver algumas características muito interessantes, certinho? A primeira delas, eu faço uma ressalva, que é para podermos compreender a Constituição Federal nas suas dimensões históricas, político e profissionais do técnico em serviços jurídicos, né? Eu costumo dizer que não apenas o técnico, mas todo e aquele ser vivente em sociedade deve, de sobremodo, ter um conhecimento, mesmo que superficial, da sua própria Constituição, que é o direito positivo operacional mais importante na vida de cada um de nós. É a principal, e nós vimos que isso, né, é uma visão de grandes estudiosos, sobretudo aquele detentor da teoria, né, piramidal, né, da hierarquia das leis, começando lá no ápice da pirâmide com a Constituição. E por falar em Constituição, façam aí um cálculo rápido para mim, por gentileza. De 1988 para 2022, nós temos quantos anos? Façam aí, vamos ver quem é que primeiro vai colocar esse dado aí para mim. De 1988 para 2022, nós temos quantos anos? E nós vamos verificar que nós estamos falando, né, de uma idade muito bacana. Uma idade que ainda nós temos muito que amadurecer. Tá? Se você fez aí, vocês vão lembrar de uma data agora. Ó. 5 de outubro de 1988. Aconteceu o evento maior que viria mudar os passos da nossa, do nosso Estado brasileiro, do nosso país. Exatamente. Nós tivemos a Constituição Cidadã. A Constituição Cidadã, por assim dizer, porque ela tem os seus fundamentos, olha só que coisa maravilhosa, fundamentos pautados nos valores da sociedade. É chamada assim por essas características. E aí nós vamos perceber que nós tivemos um marco histórico. Aí vai a primeira linha de curiosidade para você pesquisar. Quantas foram as constituições outorgadas e quantas foram as constituições promulgadas? Ao longo das aulas, nós vamos respondendo e trazendo isso em formas de dicas de leitura e também modelos de resolução de questões, tanto aqui durante a aula, como aquela que vai aí para a tua casa. Então, você que fez o cálculo, você conseguiu visualizar que são 34 anos que a Constituição completou. Ela completou 34 anos no dia de ontem, tá? Só para vocês terem uma ideia. Professor, ela é realmente nova. Mas mudou a trajetória de toda uma nação. E ela é o farol norteador para todas as outras leis. Todas as outras leis, elas têm ali o farol norteador, que é a nossa Constituição Federal, chamada carinhosamente de Constituição Cidadã. Tá? É o primeiro item que você vai ter que colocar como curiosidade. Então, dentro dessa parte introdutória, vale a pena lembrar, né, que, segundo a doutrina dominante, o direito constitucional, direito constitucional, refere-se a um direito público fundamental. Refere-se a um direito público fundamental. Colocaram aí? Você vai colocar no seu caderno que o direito constitucional refere-se a um direito público fundamental. Tá? Direito público fundamental por se referir diretamente à organização e funcionamento do Estado, à articulação dos elementos primários do Estado,
ao estabelecimento das bases da estrutura política e as demais disciplinas jurídicas. Preste atenção que o direito constitucional, ele tem a estruturação do poder. Toda essa organização que nós temos a nível de Brasil, ela é oriunda da nossa Constituição, a nossa Carta Magna, a nossa principal lei. E é por isso que ela é repleta de dispositivos que tornam uma precisão descomunal para alterar, para verificar interpretações. Então, nós temos tudo lá, desde os critérios de votação, desde como é que se faz para a questão da aprovação da lei. Tem tudo lá. Eu costumo dizer que é um verdadeiro fenômeno metalinguístico. Ele é autoexplicativo. Lá tem os órgãos do judiciário. Lá tem as competências estaduais, municipais e federais. Lá tem dizendo o que são, por exemplo, você está vendo em direito tributário, né? O que são tributos, o que são empréstimos compulsórios, o que são taxas. Lá vem dizendo tudo o que você imaginar, inclusive os direitos fundamentais. E nós vamos estudar muito isso nos próximos dias, né? Verificar os direitos fundamentais do cidadão, né? Enquanto sociedade, porque nós sabemos que a sociedade está para o direito, assim como o direito está para a sociedade. O direito, ele é um fato social. Eu preciso de uma lei maior para nos direcionar para que possamos viver em harmonia e ter segurança jurídica nas mais diversas relações. Caso contrário, todo mundo iria inventar as suas próprias leis. E é por isso que não passa por esse crivo. É por isso que de vez ou outra você assiste nos telejornais, não é? As comissões, você verifica se estão debatendo a constitucionalidade ou inconstitucionalidade, levando-se em consideração a lei maior. Bacana até aqui? Estamos juntinhos? Então, até agora nós falamos, nessa parte introdutória, falamos da importância de relembrarmos, né, as conceituações, as definições que estudamos no bloco, no módulo 1. Falamos aqui da idade, né, dessa aniversariante com 34 anos no dia de ontem, a nossa Constituição chamada carinhosamente, né, de Constituição Cidadã, tá? Porque ela visa os fundamentos, né? Tá bom? E aqui nós temos essa última, 1988. Nós vimos uma perguntinha que é para vocês pesquisarem, quantas foram outorgadas e quantas foram promulgadas. E nós já estamos falando aí de questões de possível prova, porque nessa disciplina, né, com esse material, com esse conteúdo, com esse objeto de aprendizagem, ele vai ser trabalhado dessa forma. Assim sendo, senhores, eu posso dizer que o direito constitucional, ele é um direito público fundamental. Bacana. E ele vai fundamentar todos os outros códigos. Eles têm que estar atentos ao Código Maior. Certinho? Até aqui? A Constituição Federal, na visão de Kelsen, olha ele aí, Kelsen, é a norma fundamental e suprema do Estado brasileiro. É vista como a norma que irá o quê? Organizar e estruturar todo o Estado. Todas as demais normas, olha lá, todas as demais normas que existem no ordenamento jurídico devem obediência à Constituição Federal, que assume esse papel de destaque. Todas essas demais disciplinas jurídicas centram nesta visão. A orientação maior.
Bacana até aí, porque aqui, gente, nós temos, não é, desde os contornos de atuação até mesmo os limites das atividades de cada um desses códigos. Olha que importante, tá? Você não pode deixar de ter isso em mente. Então, a norma fundamental, gente, ela é justamente esse conceito oriundo da teoria do direito, desenvolvida por esse cidadão aí, o Kelsen. Bacana até aí, gente? A norma fundamental, ela é uma norma pressuposta no plano lógico jurídico. Ela é fundamento último de validade desse ordenamento. Certo? Passado isso, nós vamos verificar que esse ordenamento jurídico, ele é o conjunto de normas que estão vigentes dentro de um determinado espaço territorial, certo? Dentro do ordenamento jurídico, a norma fundamental, ela é a Constituição Federal. E dela advém a importância do direito constitucional. E qual é o objeto desse direito constitucional? Esse que nós estamos aqui, ó, começando a vislumbrar. O objeto principal de estudo, obviamente, é a própria Constituição, senhores. Então, o objeto principal de estudo é a própria Constituição, tá? Daí, eu consigo visualizar que eu tenho critérios de análise, né? Origem, classificação, característica, tá? Eu tenho esses critérios de análise, tudo bem? Vamos lá, então. Cabe ao direito constitucional disciplinar e sistematizar os princípios pertinentes à estrutura fundamental da Constituição Federal. Segundo alguns doutrinadores, o direito constitucional assume, portanto, o papel de direito público fundamental por excelência. Didaticamente, senhores, nós vimos que ele é subdividido em direito público e direito privado. Nós vimos que Kelsen, ele diz que o direito ele é baseado em um ordenamento normativo, onde as normas têm como objetivo o que, meu povo? Regular. Regular o que, senhores? A conduta do homem. Nós vimos isso lá na teoria pura do direito. Ele traz uma visão o quê? Científica, uma visão jurídica dos princípios, tá? Que devem reger o Estado. Isso falando de normas. Não é apenas aleatório. Ele diz que, hierarquicamente falando, nós temos uma lei inferior, tendo que recorrer a uma lei superior e andando de lei em lei, não é? Revisitando cada um desses até atingir o seu bem maior. Tá? Então, aí chegaremos até a nossa Constituição Federal. E, por assim dizer, o direito público, ele regula o quê? Nós vimos as relações de Estado. E o direito privado? As relações entre particulares. E é por isso que ontem, quando nós definimos, conceituamos, falando sobre o que é direito civil, não é? Nós percebemos que ele está lá na seara do direito particular. Bacana até aí? Certinho? Então, nós temos que visualizar que, fazendo assim uma analogia muito rápida, né? Sistema do direito brasileiro, nós temos o ordenamento jurídico do país, qual? A norma fundamental, que é a nossa Constituição Federal de 1988. Ela é a norma que dá origem, gente, a todas as outras. Eu tenho aqui uma norma, eu preciso consultar lá na Constituição, não é, para ver se algum dos itens elencados, eles não estão confrontando a lei maior. Não pode ter isso. Certinho?
Então, vamos adiante. Então, olha aqui, ó, todos os ramos do direito, nós vimos o que são os ramos do direito, né? Então, todos os ramos do direito público, eles procuram fundamento de validade, ó, fundamento de validade no direito constitucional. Origem, professor, isso aí nós vamos verificar mais ou menos como. Gente, em se tratando de origem, nós vamos estar falando daquelas que são mais, digamos assim, vislumbradas de uma maneira não tão contestável. Ele vai dizer o seguinte, que segundo a doutrina, a origem do direito constitucional remonta-se às revoluções liberais do século XVIII, dentre elas a americana, em 1776, francesa, em 1789. Dessas revoluções, senhores, resultaram as constituições escritas. A americana, em 1787, e aí nós falamos um pouco da americana, quando nós estávamos falando, não é, sobre aquele direito ao silêncio. Vocês lembram disso? Tá? E aí, nós também comportamos, quando nós estávamos estudando as escolas, em que a primeira que nós estudamos foi aquela amplamente divulgada, que foi a dogmática, a exegética, lá em 1804. Porque quando nós começamos a sair lá daquela época da evolução histórica da sociedade e do direito, até o direito ser chamado de direito, e ser chamado de ciência do direito, nós percebemos que nós não falávamos naquele período de direito e não se tinha as codificações. E aí começaram a surgir os respingos históricos de grandes codificações, mesmo que de forma meio que rudimentar, né? Nós tínhamos que, para a preservação daquele aglomerado de pessoas, algumas orientações, dentre os quais nós trouxemos aqui a professora Kelly Campelo, a historiadora, para estar falando, né, dessa evolução histórica da sociedade. Começou lá no período dos homens das cavernas, passando pelo período da pedra lascada, não é? Até o domínio da agricultura, e aí chegamos naquela área ali da Mesopotâmia, falamos aí do Código de Hammurabi, né? Falamos aí de outros grandes códigos, todos eles com uma característica muito peculiar, que era o domínio absoluto pela força do castigo, até chegarmos lá em 1804, no que fora conhecido como o Código Napoleônico, que é o Código Civil Francês. Uma marca indelével posterior, sendo aí copiada, não é, pelos países democráticos. Nós vimos ali, então, questões da propriedade, do casamento civil, do divórcio, né, a questão de não servidão, dívida por servidão, né, a laicidade do Estado, onde nós tivemos o Estado por um lado, a igreja para o outro, e essas aí só para início de conversa, tá? Sendo assim, senhores, nós temos aqui, olha, o crivo das nossas atenções, a americana e a francesa de 1791, como forma de limitação de poder. E aí, aproveitando o gancho, nós vimos que a sociedade francesa, a burguesia, ainda um tanto quanto, né, abalada com as revoluções, ela disse assim, epa, alto lá, doutores e doutoras, nós não podemos deixar o intérprete da lei com tanto poder assim, pode se tornar uma tirania contra nós. E aí eles resolveram, em ampla divulgação daquele período, adotarem aquela máxima devocional ao legislador. Era um amor incondicional aos códigos. Eles diziam que o código ele era uma obra-prima terminada, completa, por isso que não se permitia a interpretação jurisprudencial, não se falava nisso. O juiz era um mero vassalo do legislador, entendeu? Fonte única do direito do Estado. Daí surgiu aquele nome, princípio da onipotência do legislador. Era o código
que estava ali para ser regrado literalmente e gramaticalmente falando, como se a sociedade não fosse evoluir. Aí, por isso, nós tivemos que ir lá no módulo 1, visualizar algumas características e a evolução das escolas até chegar às correntes que hoje defende majoritariamente, sem esquecer, é óbvio, das minoritárias, tá bom? Agora, gente, para cá, no dia 26 de setembro de 1791, tá? A Assembleia Constituinte da França determinou que as universidades francesas começassem a ministrar a disciplina de direito constitucional. A primeira cadeira de direito constitucional é conhecida na Itália em 1797, com o constitucionalista Pellegrino Rossi. Já no Brasil, torna-se cadeira autônoma do curso de Direito somente em 1940. E nós tivemos aqui no dia do advogado, no dia da advocacia, no dia da advogada, não é? Quando foram criadas e por quem, lembra lá de Dom Pedro, hein? Quando veio aqui a abertura para, não é, fazer jus aí, até então, o curso de medicina, tivemos aí na outra área de atuação os primeiros cursos nessa área, né, de direito. E aí nós vimos que ficou uma lá em Recife e outra em São Paulo, que até hoje é muito reconhecido. Ficou aí com saudades dessa aula? Acessa, que nós vamos ter muita informação bonita desse período. Certinho? Gente, foi um avanço, né? As pessoas antigamente para estudar, tinham que estudar fora daqui, ou em Portugal, né? E ali para outras regiões. Então era realmente algo que demandava muito dinheiro. Não se tinha acesso como hoje nós temos, acesso à educação de forma multidisciplinar. Olha aqui um acesso que nós estamos tendo agora. Eu estou falando aqui de Teresina, e você está me acompanhando aí a alguns quilômetros ou vários quilômetros de distância. Nós estamos separados, né, por quilômetros, mas unidos em tempo real. Olha só, meus queridos. Sendo assim, quando surgiu o direito constitucional no mundo? Vem comigo. A primeira Constituição escrita, ao menos do ponto de vista da maioria dos autores, eles falam dos Estados Unidos da América em 1787. Em seguida, a da França, cuja a causa, a Revolução Francesa de 1789. Tá? A primeira Constituição escrita, primeira Constituição escrita brasileira foi a Imperial de 1824. Por isso que eu fiz aquela pergunta para vocês. Quantas foram promulgadas e quantas foram outorgadas? Lembrando que outorgada é aquela que é impositiva pelo seu agente revolucionário. Ele não recebeu legitimidade do povo. Ele impôs. A promulgada, ela é uma Constituição, democrática, votada ou popular. É aquela, senhores, advinda de uma Assembleia Nacional Constituinte que fora eleita diretamente pelo povo. Certinho? Por isso que eu fiz a pergunta, quantas foram promulgadas e quantas foram outorgadas, tá? Quem vai fazer um curso de bacharelado vai observar que um dos primeiros momentos que você tem acesso às disciplinas lá do bloco 1, dentre as quais essa que vocês pagaram lá no módulo 1, Introdução ao Estudo Jurídico, você vai ter contato com filosofia, sociologia, né, e vários outros do módulo 1, dentre as quais tem lá a historiologia do direito. Vocês vão fazer essa mesma viagem, tá? Vocês vão passar por todo esse emaranhado de conceituação, né, origem, quem são as correntes majoritárias, as minoritárias, as grandes escolas, tá? Isso de uma forma, obviamente, bem mais aprofundada. Mas você aqui, no canal Educação, está fazendo, né, junto à Secretaria de Educação,
curso técnico concomitante em serviço jurídico, você vai dizer, rapaz, o meu curso técnico que eu fiz pelo Estado não deixou dever nada, não está devendo nada. Creia nisso, tá? É só estudar, segue os slides, segue as dicas de leitura, responde os exercícios, participa da aula. Bacana, gente. Então vamos lá. O direito constitucional, ele é chamado pela doutrina de direito público fundamental e nós já vimos o porquê. O porquê? Virtude do conteúdo material que trata da estruturação do próprio Estado, da articulação de seus elementos, povo, território, governo soberano e as suas finalidades. Por isso que eu falei naquela hora sobre as questões dos limites, tá? Por isso que ele é chamado de direito público fundamental. Outro item interessante, que segundo José Afonso, um professor, né, muito famoso, ele defende que o direito constitucional ele é o ramo do direito público que expõe, que interpreta, que sistematiza os princípios e as normas fundamentais do Estado, tá? Já o professor Dirley da Cunha tem um conceito muito específico e analítico e afirma que cabe ao direito constitucional investigar, estudar, sistematizar normas e instituições que dispõem sobre as bases e elementos fundamentais ou não fundamentais de onde? Do Estado. Então, todo esse processo organizacional que nós conhecemos hoje, em termos de vida política, em termos de organização, né, de município, do Estado, tá, do governo federal, do Distrito Federal, nós estamos aqui concebendo, não é, porque tudo vem muito bem positivado lá na nossa lei maior, a lei principal do Estado brasileiro, a Constituição Federal de 1988, que ela é o que, gente? Nós vimos a diferença entre outorgada e promulgada. Olha lá, democraticamente, tá? Se você observar, dentre as suas características, tá? Você vai ter várias formas de poder falar sobre a nossa Constituição. A natureza, vamos lá. Segundo o professor Conrad, o direito constitucional, senhores, ele é direito público atípico, porque ele é diferenciado em relação aos demais ramos do direito público, o penal, o administrativo, o processual, e possui uma hierarquia diferente em relação aos outros ramos do direito. A classe das normas constitucionais e a sua força normativa impõem-se perante a realidade social. Na Constituição Federal, nós encontramos princípios de direito eleitoral, administrativo, processual, ambiental e cabe ao direito constitucional sistematizar tudo isso. Olha, então, a importância do conhecimento prévio, não é, do direito constitucional. Certo? Olha como é interessantíssimo. Sendo assim, eu tenho aqui o nosso objeto. Então, senhores, o objeto imediato do estudo do direito constitucional, ora, a própria Constituição política do Estado. Segundo alguns doutrinadores, o direito constitucional é a ciência das constituições. Numa visão mais ampla de alguns autores, o direito constitucional tanto é a Constituição política do Estado quanto a teoria da Constituição. Enquanto ela encontra guarida, não é, no próprio Código.
Nós temos o farol maior da nossa sociedade. Certo até aqui? Professor, nós vimos muito disso lá no módulo 1, foi? Muito bem, tá? Mas aqui, senhores, nós vamos estar falando, né, de direito constitucional e estudando aí o básico, não é? O elementar e aprofundando em algumas instâncias, alguns momentos, esse conhecimento necessário da nossa Constituição. Isso é muito importante. Sendo assim, eu trago para vocês uma subdivisão interessante. Segundo alguns autores, o direito constitucional ele pode ser subdividido ou classificado em especial, positivo ou particular, quando se estuda a Constituição específica de um Estado. Bote aí, questão de prova, tá? Bote aí uma QP. O que é QP, professor? Questão de prova, tá? Por que eu digo que ele pode ser também subdividido em ser comparado? Ora, quando comparado, tá? É quando se estuda a Constituição brasileira comparando com outros ordenamentos jurídicos ou com constituições anteriores do Estado brasileiro. O nome já diz, comparado. Geral é o que a estrutura e define a teoria geral do direito, métodos de interpretação, princípios e classificações. Certo até aí? É aqui que vocês vão começar a achar muito engraçado muita coisa que foi estudada de forma, né, panorâmica, sendo agora voltado para o conhecimento dentro das especificidades. A doutrina nesse quesito não é muito uníssona, meu povo. Há muitas divergências com relação à fonte, tá? Então, as fontes podem ser imediatas ou mediatas. Imediatas, própria Constituição, e olha aqui um velho conhecido nosso, os costumes. Mediatas, olha um velho conhecido nosso, jurisprudência constitucional, que é aquele entendimento dado pelos tribunais e a doutrina em casos análogos. As fontes podem ser formais ou complementares. Formais, Constituição Federal, emendas constitucionais, tratados internacionais, direitos humanos, artigos aí 5º. E complementares, jurisprudência e os costumes. Nada de diferente, porque nós já estudamos o que é uma jurisprudência. Nós já estudamos o que é um costume. Inclusive, ontem nós tivemos que relembrar, não é? Por conta do estudo da Lindbe. Lembram disso? Falamos, inclusive, lá do seu próprio artigo 4º. Fomos até a equidade, para ser mais preciso. Então, é muito importante, a todo momento, nós estarmos relembrando e revisitando competências e habilidades. As fontes podem ser originárias, derivadas. Aqui é o Bobbio, né? A originária é a própria Constituição e as derivadas são as que a Constituição delega, como as leis e a jurisprudência. As derivadas podem ser delegadas ou reconhecidas, que é a recepção constitucional quando uma nova Constituição recebe normas editadas antes dela por serem normas compatíveis. E costumes constitucionais. Tá? Para cá, meu povo, conceitos introdutórios sobre constituições. Vamos lá. Valendo-se do sentido sociológico, nós temos que visitar aqui que é uma Constituição. Tá? Que é uma Constituição? Defendeu aí Ferdinand Lassalle. Gravem bem esse nome. Defendeu que uma Constituição ela só seria legítima se representasse o efetivo poder social, refletindo as forças sociais que constituem o poder. Caso isso não ocorresse,
ela seria, né, ilegítima, caracterizando-se como uma simples folha de papel. A Constituição, senhores, segundo a conceituação de La Salle, seria então a somatória dos fatores reais do poder dentro de uma sociedade. Aí uma das percepções desse gigante. Tá? O que é que ainda nós temos a salientar? Na lição de Cole, encontramos o sentido político, tá? Que distingue Constituição de lei constitucional. Constituição, conforme pondera o ilustríssimo jurisconsulto José Afonso da Silva, ao apresentar o pensamento de Schmitt, só se refere à decisão política fundamental, que é a estrutura e os órgãos do Estado. Direitos individuais, ilustres, via democrática. As leis constitucionais, senhores, seriam os demais dispositivos inseridos no texto do documento constitucional, mas não contém matéria de decisão política fundamental. Em razão de ser a Constituição produto de uma certa decisão política, ela seria, nesse sentido, a decisão política do titular do poder constituinte. Lembra lá no que nós falamos, a diferença de promulgadas e outorgadas, tá? Mas de ponto a ponto nós vamos chegar distante. Não sai daí que é rapidão para o último momento da nossa aula.